Olá, queridos, a paz do Senhor. E aí, tudo bem com vocês? Então, nós vamos tentar hoje dar continuidade à nossa terceira aula, que ontem não teve como, porque faltou internet aqui no bairro todo. E aí, nós já tínhamos iniciado a nossa aula, já tínhamos falado um pouquinho sobre rótulos, né, que precisam ser evitados. Já tínhamos falado, né, quais são eles, né, que são profissionais com deficiência, são incapazes. É um dos rótulos, né? Possui baixa ou nenhuma qualificação, também é um dos rótulos, né, que impede, que são rotulados as pessoas com deficiência. E hoje nós vamos dar continuidade aos outros rótulos. Você que está chegando agora, me dá um feedback aí, se tá legal ou não a imagem, o som. Quem é que chegou? Nós já temos 2 pessoas aí. E ontem eu li um versículo para a base da nossa aula de hoje, que está lá em Filipenses 2:3, que fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Então, quando nós falamos de rótulos, né, nós temos que pensar na pessoa como nós mesmos. Então, eles não são melhores nem piores do que nós. Nós temos que considerar os outros o quê? Superior a nós mesmos. Em que sentido? De que eles também precisam ter a mesma coisa que eu tenho, que eles também precisam ter participação das coisas que eu participo, que eles precisam ter igualdade de condição de executar aquilo que eu executo ou que ele executa melhor do que eu. Mas por falta de condição ele não consegue fazer. Então que nós possamos estar com essas questões em mente. E um dos outros rótulos que nós iremos falar hoje é pessoas com deficiência são heróis. Vocês assistiram um filme, né, que eu pedi para vocês assistirem, o filme do Nick, né? E muitas das vezes as pessoas têm ele como um herói. E se vocês perceberam, ele mesmo não se considera isso. Porque ele não é um herói. Então, essa é uma dos outros rótulos que a gente precisa eliminar. Mas vamos fazer uma oração ao Senhor, para que Ele possa estar nos abençoando nesta início de tarde e que nós possamos estar atentos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai querido, Pai de amor, Pai de glória, muito obrigada, Senhor, por essa tarde maravilhosa que o Senhor nos concede. De estarmos aqui louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome através, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração para fazer, para falar, para ensinar. Senhor, abençoa, Senhor, a vida de quem estiver ouvindo esta live, que ela possa entender o recado que o Senhor tem para conosco nesta tarde. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá, então. Pessoas com deficiência são heróis. Colocar a pessoa com deficiência em um patamar de heroísmo é um erro. Acredita-se que sejam heróis faz com que se sintam obrigados a realizar grandes feitos todos os dias. Portanto, não deve se considerar exemplo de superação como heroísmo. Este é apenas mais um dos rótulos que afetam a contratação e que precisa ser deixado de lado. Quando nós vemos ou colocamos as pessoas com deficiência como heróis, eles se sentem obrigados a fazerem aquilo além da força deles, serem obrigados a realizar grandes feitos todos os dias. E a pessoa com deficiência é como qualquer uma outra pessoa, cheio de limitações, cheio de defeitos, cheio de vontades, cheio de desejos. Então tem coisas que ele não vai conseguir fazer
Só porque ele é cego, ele precisa andar sozinho o tempo todo, identificar todos os tipos de cheiro. Não. Se ele consegue fazer isso, maravilha. Mas se ele não consegue, a gente não pode obrigá-los assim, a sentirem. E muito menos colocar o que sente numa posição de heroísmo. Como eu falei com vocês durante as aulas que nós já tivemos, cada pessoa é única. Mesmo que ela tenha a mesma deficiência, ela é única. Ela é diferente no seu interior, na sua personalidade, no seu eu, né, no seu modo de fazer, no seu modo de executar. Ela é diferente, mesmo que ela seja cega. Ah, tenho 4 pessoas cegas. Eu vou tratar essas 4 pessoas cegas da mesma forma, da mesma maneira? Não. Cada um tem uma limitação, até pessoal, emocional, funcional, diferente da outra. E então, ou até a questão da vontade, a força de vontade também, de um é diferente do outro. A superação aí é diferente um do outro. Então, é importante nós estarmos atentos a isso. Ô, Claudenice, a imagem tá boa? Tá legal? Me dá um feedback aí, por favor. Então, esse aí é mais um rótulo que precisa ser deixado de lado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as necessidades que as famílias das crianças especiais apresentam. Necessidades de aceitação é uma das necessidades. Muitas das vezes são discriminadas, ok, obrigada. Muitas das vezes elas são discriminadas, julgadas pelo comportamento dos filhos. Nós já falamos sobre isso. As famílias chegam às igrejas e, devido ao comportamento dos filhos delas, elas podem ser discriminadas ou constrangidas. E quando elas se sentem discriminadas ou constrangidas, o que tende a acontecer? Delas não voltarem. Aí tem uma evasão, né, das pessoas da igreja. É por isso que nós, em nossas igrejas, na maioria das vezes, nós não temos a pessoa com deficiência dentro da igreja. Por quê? Porque ela não é bem acolhida, ela não é bem aceita, ela foi discriminada, ela foi mal acolhida, então ela acaba se afastando. As famílias, elas precisam ser acolhidas com as necessidades das crianças. É importante, interessante que na igreja tenha um espaço de acolhimento, uma amizade e um apoio religioso. E o amor, ele tem que ser incondicional. Quando eu falo do espaço de acolhimento, não é uma grande sala, aquelas salas lindas, maravilhosas, igual em algumas igrejas, quer dizer, algumas não. Eu só tenho conhecimento de uma igreja que tem essa sala, que é a igreja da tia Sâmia, lá em Goiânia. O pastor lá da igreja fez uma sala Snow Lanes, aquela sala sensorial, aquela sala para acolher as crianças com deficiência intelectual e as crianças do espectro autista. E aí, nessa sala, elas têm os tubos de LED, né, coloridos, tem as bolinhas, tem a piscina de bolinha, tem os sofás, tem os estímulos, né, para dar para as crianças através do som. Então, é uma sala muito acolhedora, é uma sala muito legal e é uma sala que ajuda também no acolhimento. Você pode ter uma sala onde você vai sentar com a criança, que tem um sofá, que tem uns brinquedos. Pode ser uma caixa sensorial, que tem alguns objetos de autorregulação. Esses tipos de objetos, você pode colocar numa caixa normal, né? Coloca lá a caixa sensorial, uma caixa normal, e você pode ter no cantinho da sua sala. Na sala regular, a gente não tem um cantinho da leitura? Você pode ter o cantinho da autorregulação, você pode ter o cantinho da acolhida, ou na própria igreja ter um local para fazer essa acolhida. A acolhida tanto da criança quanto da família.
Amizade e apoio é maravilhoso, essa questão da amizade e do apoio. Porque muitas das vezes as próprias famílias, elas não sabem dos direitos que elas têm. Então, é importante esse apoio religioso, no sentido de ajudá-las a identificar os benefícios que elas têm. Exemplo, as famílias, né, que têm crianças com deficiência, elas podem ter ajuda do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Ela pode também ter o LOAS, ou ela pode também ter uma assistência social, ou colocar ela dentro do programa, né, de assistência social da cidade. Depende do local, do lugar que a criança está inserida, ou da cidade, né? Cada um tem uma política diferente. Então, é importante nós termos conhecimento dessas políticas públicas para poder ajudar as pessoas a terem esse direito, né, atendido. Então, essa aí também é uma função da igreja, de ajudar as pessoas a serem acolhidas e dar esse apoio. O apoio religioso que a gente fala também é aquele apoio que a equipe, seja a equipe do acolhimento, ou a equipe da igreja, ou a equipe do grupo onde ela está inserido, de estar ajudando ela. As mães que têm criança do espectro autista, muitas das vezes elas se isolam, porque elas vivem em detrimento à sua criança. Ela tem que levar na fisioterapia, ela leva no fonoaudiólogo, ela leva na escola, ela leva na terapia ocupacional, e sempre está envolvido com alguma coisa. Ela nunca tem um tempo para ela. Esse apoio aqui poderia ser um dia em que ela pudesse relaxar, que ela pudesse pensar nela mesma, que ela pudesse ir a um cabeleireiro, se ela pudesse ir, sei lá, fazer a unha, dar uma descansada, uma relaxada. Isso é importante. Vocês sabiam que tem mães que pensam até no suicídio, de tão pesada que é a carga dela quando ela tem uma criança com deficiência. Imagina quando uma família tem vários, igual aqui em Barra de São Francisco tem uma família, uma mãe, que ela tem 3 filhos autistas. E se não fosse o apoio da comunidade, essa mãe já teria sucumbido. Eu não sei se vocês já viram aí nas redes sociais um caso de uma mãe que morreu. E essa mãe, ela estava sozinha com seu filho. E o filho é paraplégico, deficiente, né? E não pôde sair de casa para avisar ninguém. E o que aconteceu? A criança morreu também. A criança não, já é um adolescente já. Ele também morreu de fome. Agora eu fico pensando, e até me emociono quando eu penso nessa mãe. Se ela tivesse tido um apoio religioso, um apoio da comunidade dela, alguém teria sentido a falta dela. Imagina, 5 dias que ela não apareceu nos lugares que ela costumava aparecer. 5 dias. E só depois de 5 dias que foram sentir falta dela, porque já estava fedendo, né? Então os vizinhos que sentiram o cheiro e foram procurar, e acabou encontrando essa mãe morta e o filho também morto em cima da cama. E o filho era deficiente. Essa questão do apoio e o amor incondicional nós temos que ter. Não tem como fugir disso. Ontem, conversando com uma amiga aqui na escola, e ela tem um filho com deficiência. E aí ela viu que o filho dela conversa com um rapaz, só que ele não é deficiente, ele simplesmente tem um problema social, que ele bebe demais.
E por ele beber, ele fica muito na rua, né? Acaba caindo nas ruas, andando com a roupa suja. Mas aí a família vai lá, pega ele e tal, e dá comida a ele, dá banho, e aquela coisa toda. E esse menino, esse adolescente, ele é autista. E aí ele falou assim, mãe, fulano tem 2 dias que não passa aqui. Todo dia ele passa e brinca comigo e hoje ele não passou. Aí a mãe fala assim, deve estar em casa, deve estar dormindo. Mãe, mas será que ele não está doente, não? E aí ela ficou com aquilo na cabeça, ela falou assim, gente, eu vou procurar saber. E aí ela foi procurar saber, foi lá, que é vizinho, e realmente ele estava doente. Ele tinha caído e tinha machucado o rosto. E aí a mãe dele falou assim, não, você não vai sair de dentro de casa enquanto você não melhorar. E aí a criança autista tinha sentido a falta, mas a vizinhança tinha dado graças a Deus que aquele mendigo, como eles costumam falar, não estava transitando na rua. Agora imagina, cadê o nosso amor? Cadê o amor incondicional nosso em relação às pessoas? E aí eu reporto novamente ao caso daquela mãe e daquela criança, né, aquele adolescente que morreram porque não tinha ninguém que olhasse para eles, que não tinha ninguém que sentisse a sua falta. Por que tudo isso, gente, acontece? Muitas das vezes com a chegada de um filho, muitas expectativas elas são criadas em torno dele, né? No que se refere ao futuro, o que ele vai ser, corresponde às realidades que são colocadas desde o momento da concepção. Porque toda mãe, quando ela tá esperando o bebê, ela não espera que vai ter um filho autista, que vai ter um filho com deficiência. Vocês viram lá no vídeo como foi difícil a aceitação dos pais de Nick. Né? O nascimento de um bebê, ele traz consigo toda a transformação nos hábitos da família, né? Eu tenho uma amiga que tá grávida e diz ela que tá tudo mudando na casa dela, né? Reforma e arruma quarto de bebê e aquela expectativa toda em torno da gravidez. Desde o momento, né, que a mulher tem a ciência, né, de que tá grávida, né, toda alteração do ambiente ela faz presente, é isso. Então, se o filho nasce com alguma deficiência, seja ela lá qual for, há uma quebra dessa idealização existente. Os pais que tiveram bebês com síndrome ou com alguma consequência, né, atraso de desenvolvimento ou alguma coisa, alguma síndrome, eles falam que levaram algum tempo. Por quê? Os fatores emocionais são abalados, existe, né, o período do choque, pois vem a tristeza, a ansiedade, para em seguida, vir gradualmente, pode ocorrer, né, a reorganização da aceitação do bebê. Mas muitos pais, eles não aceitam, e a maioria são os pais, eles tendem a largar a família, e a mãe fica sozinha com os filhos. A maioria dos casos, nós temos estatísticas quando eles ficam algum tempo, mas passa algum tempo eles saem. Então são poucos os que enfrentam junto com a mãe essa dificuldade. E aí, né, essa mãe com certeza, ela foi uma das que foi deixada sozinha, cuidando de um filho que veio a falecer os 2. Sem dúvida, a presença de uma criança, né, diagnosticada com uma deficiência em uma família cria uma situação, ou seja, um problema novo, nunca antes enfrentado pelos familiares. Vai ter que ter uma reestruturação toda. Eu lembro do meu sobrinho, quando ele nasceu, né? Ele chorava demais e as pessoas não sabiam o que acontecia. Minha mãe começava a orar e, meu Deus, esse menino não dorme, esse menino tá com alguma coisa, tá com alguma doença que ninguém sabe o que é. E aí foi orando e 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses e o menino não dormia. O tempo todo chorando, gritando de desespero. A mãe, então, já tinha pensado em tudo, feito tudo e nada de descobrir o que era que a criança tinha.
E aí eu já estudava a questão do espectro autista, então numa das conversas eu falei assim, gente, vê se ele tem sensibilidade ao toque, a sons, a barulho. E o que que nós descobrimos? Que o meu sobrinho, ele era autista e tinha uma rejeição, né, uma hipersensibilidade a tecidos de lã, né? E a mantilha dele era de lã, roupinhas de lã. Então, quando colocava ele só ficava bem quando estava dentro da banheira tomando banho. Mas não ia ficar o tempo todo com a menina dentro da banheira tomando banho. Porque na hora que colocava ele nas roupas, ele começava a gritar de novo. Então, quando foi trocado toda a roupa dele por roupas de algodão, aí ele foi melhorando. Mas mesmo assim ainda tinha a questão do barulho, que ele também tem sensibilidade aos sons. E aí a família foi toda reestruturando o seu jeito de ser, de falar, de colocar os sons, até ir se adequando à criança e pronto. Graças a Deus, ele agora é uma criança muito inteligente e se desenvolve, já começou a lidar com essas hipersensibilidades que ele tem, porque isso aí, quando é trabalhado desde cedo, você consegue desenvolver isso na criança e ela começa a desenvolver a tolerância aos sons, às roupas, ao pegar, ao abraçar, essas coisas todas. Cada uma é diferente, né? Então, a criança com deficiência ou com transtornos de desenvolvimento já são uma realidade nas igrejas, seja com a presença nos cultos ou nas EBDs. Então, por isso que é importante nós conhecermos cada uma das nossas crianças, para poder nós darmos o tipo de acolhimento necessário à família e a essas crianças, né? Seus pais e mães, eles chegam à igreja, na maioria dos casos, apresentando um quadro assim, preocupante, de estresse, de crise pessoais e conjugais e de sintomas depressivos. Então, as famílias de crianças com deficiência ou com transtorno, ela desenvolve grandes desafios e que a igreja pode ajudar com apoio psicológico, apoio de ajuda emocional, né, até de cuidados pessoais. Primeiro aí, ó, que a gente pode estar ajudando, seria o buscar de um diagnóstico para o comportamento atípico do filho. Se você, na sua igreja, percebeu que a criança tem alguma dificuldade, tudo, você pode, com um jeitinho, de forma tranquila, não de forma invasiva, você está orientando essa família a procurar ajuda médica, psicológica, né? Essa espera, muitas das vezes, ela é angustiante, porque nem sempre o diagnóstico ele é definido logo nas primeiras consultas. A busca, né, pelo tratamento, as dificuldades, ela reside sobretudo na falta de profissionalismo preparado para lidar com a deficiência ou com o transtorno. Especialmente quando nós buscamos nas redes públicas, que acabam esgotando os recursos financeiros, né, com os profissionais que atendem apenas particular. Então, é importante a igreja ter esse conhecimento até da condição financeira dos seus membros, né, para poder estar ajudando em relação a isso. A partir desse panorama, né, a igreja, seguindo o ministério de Jesus, conforme João 4, que recebeu e cuidou da vida humana. Lá em Lucas 5, 7, 8, 9, 10 em diante, você pode ver aí que ele pode assumir um papel muito importante de acolhida e de cuidado. A igreja, ela pode fazer isso. E a igreja ela pode ser acolhedora com gestos muito simples. Ela pode se aproximar dessas famílias, dos seus filhos, tratar eles com dignidade. Ela pode recebê-los, né, em seus templos, proporcionando, especialmente as pessoas com deficiência, condição de mobilidade nos espaços físicos. Pode instrumentalizar as lideranças que exercem trabalho com crianças e adolescentes sobre o autismo ou qualquer outra deficiência. Quando eu falo instrumentalizar essas lideranças, é o quê? Dar conhecimento, dar capacitação, recurso para que ela possa trabalhar com essas crianças. Isso é dever da igreja.
Mas para isso, a igreja precisa saber o que é necessário. Pode oferecer espaços e momentos de espiritualidade e educação religiosa, de apoio, que as famílias possam trocar experiências, que se ajudem mutuamente, aprender a se comunicar com as pessoas com deficiência e conviver com as diferenças, buscando ouvir suas necessidades. Então, é importante esse espaço de acolhimento, para a gente ouvir, dar voz para as famílias estarem falando. E junto com elas, construir uma forma legal de nós entendermos como é que funciona essa família, como é que funciona essa criança e como você pode ajudar essa criança. Se você partir do pressuposto de que o próprio deficiente, ele pode te ajudar a construir o meio para ele viver, vai ser maravilhoso. Então, que nós possamos entender essas diferenças, essas dificuldades e instrumentalizar a nossa igreja, o corpo de professor, o corpo docente de uma igreja, de forma que ela possa ajudar essas crianças a se desenvolverem as suas potencialidades cognitiva, espiritual, de forma que elas possam ser contribuintes na casa do Senhor, que elas possam ser participantes da casa do Senhor e que elas possam desenvolver os seus dons e talentos dentro da casa do Senhor. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? A nossa aula de hoje era esses tópicos que nós queríamos falar. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, falem aí, ou nós vamos já encerrar nossa aula por hoje. E à noite nós vamos ter mais aula, que é a quarta aula, tá bom? Mais alguma pergunta? Se não, gente, vamos fechar a nossa live recitando mais uma vez o versículo. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você. Que nós possamos fazer tudo isso que foi falado aqui, não por vaidade, mostrar que somos os maiorais, mas humildemente, considerando eles superiores a nós. Que nós possamos entender as necessidades deles e verem que eles podem contribuir muito na casa do Senhor e podem ser bênçãos, vasos usados para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, um grande beijo para vocês e até às 16 horas, tá? Às 16 não, às 18 horas. E olha, eu tenho até um projeto da sala. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar enviando para vocês o projeto dessa sala, que é uma sala muito legal. Não precisa ser feita do jeito que está no projeto. O projeto ele é grandioso, porque eu fiz o projeto para uma sala aqui no nosso município, né? E esse projeto foi parecido o que a igreja da Sâmia usou, né, e fez lá na igreja dela. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer com o que nós temos. Eu costumo dizer que a gente pode fazer, dar o nosso melhor com o que nós temos, para quando que nós tivermos o melhor, fazermos melhor ainda, né? Isso foi o Cortella que falou. Mas a gente entende que realmente, se a gente pode fazer o melhor com o que nós temos, e quando a gente tiver o melhor para ser feito, né, o material melhor, nós façamos melhor ainda. Mas que Deus possa nos dar capacidade e coragem e força para estarmos fazendo o nosso melhor para o Senhor, porque Ele requer de nós o nosso melhor. Amém? Um grande beijo, fique com Deus. E até a próxima.